Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, 2026 chegou. Como foi o Natal? Como foi o Réveillon de vocês? Espero que tenha sido abençoado e maravilhoso. Primeiro vídeo do canal de 2026. E o livro escolhido foi O Crime do Padre Amaro. Este livro foi lançado originalmente em 1875 pelo autor. Gente, o autor é Essa de Queiroz, tá? Esqueci de falar o nome do autor. Essa de Queiroz, inclusive, já trouxe essa de Queiroz aqui pro canal recentemente. O Primo Basílio, vão lá assistir, que tá muito legal. Gente, eu adoro essa, né? Eu sempre quis ler esse livro, eu nunca tinha lido O Crime do Padre Amaro. E eu vi uma resenha recente, falei, gente, interessante, vou ler. E realmente, assim, é um livro bem interessante, né? O livro se trata do padre recém-ordenado, então ele era muito jovem, chamado Amaro Vieira, né? E o Amaro Vieira era um jovem, né, gente? Hormônios a mil, tudo, né? Recém-ordenado padre, por questões familiares também e tudo mais. E o Amaro, gente, ele foi para um pequeno vilarejo, né? E lá ele conhece a jovem Amália, né, que é sobrinha de uma dona de uma pensão, então tem todo um contexto. E o Amaro logo se interessa pela Amália, porque o Amaro, gente, ele é um calhorda, tá? Tanto que o livro se chama O Crime do Padre Amaro. Então, o Amaro não é santinho, né, o protagonista, mas pelo contrário, né? Ele é bem calhorda, ele é bem canalha. Então, assim, ele não é um padre, mas que tá sendo padre, eu acho que mais por obrigação familiar do que por, gente, vocação. Tava me fugindo a palavra. Ele não tinha vocação, porque para ser padre, gente, tem que ter vocação, tem que ter dom, como tudo na vida, né? A gente tem que ter dom. Então, assim, o Amaro, ele não valia nada, né? Tanto nem ele, nem os amiguinhos dele, os religiosos junto dele também não valiam nada, né? Então o livro, gente, aqui nós não estamos falando, como vamos dizer, não estamos criticando religião nenhuma, tá? Eu estou falando do livro, do que o livro trata. Então o livro trata de uma questão religiosa, da questão da vocação, né, para ser um padre. E o que uma pessoa que não tem essa vocação acaba fazendo nessa questão. Então, gente, não é uma questão assim, ah, vamos julgar porque é padre. Não, o Essa, tanto que ele foi muito criticado, né, na época por isso, porque ele fez, na verdade, uma crítica a essa questão da hipocrisia da burguesia, né, da questão dos padres, do clero, né, dessa questão de haver esses assédios e essas questões de padres que têm relacionamentos fora da igreja, né? Então isso, né, imagina, em 1800, né, século XIX, imagina como era naquela época um escândalo como esse, né? E no livro, o Amaro realmente é um pilantra, né, um calhorda mesmo, e ele seduz a Amália, que a Amália era uma jovem ingênua, né? Ai, vivendo um romance com o padre, então assim, ai, jurando que o padre vai abandonar a batina para se casar com ela, mas isso não acontece, pelo contrário, né? E essa jovem Amália acaba o quê? Engravidando do Amário, né? E aí, gente, que a história começa. Porque, nossa, acho que meu brinco vai cair aqui. É aí que eu acho que a minha tarraxinha caiu. Vamos ver se ele fica quietinho. Porque aí, voltando, né? Aí, gente, que o Amaro vai se mostrar o pior dos homens. Porque a Amália vai contar pra ele que está grávida, né? E ele não vai fazer nada. Muito pelo contrário, ele vai falar que não vai assumir nada, ele não vai ter responsabilidade nenhuma sobre isso, né? E, gente, a Amália, né, grávida, tudo acaba sofrendo um aborto, né? Acaba passando aí por uma situação de tirar esse filho, de sofrer esse aborto, e nisso tudo a Amália acaba morrendo.
Então, o enredo do livro é esse, porque o Amaro está por trás disso. Não só o Amaro, como outros companheiros religiosos dele também. Então, ele acaba cometendo este crime, né? Porque, querendo ou não, tem as mãozinhas do Amaro, do padre Amaro, na morte da Amália. Então, o livro se trata, não dando tanto spoiler, né? Tô dando um resumo do livro para vocês. Não se trata disso, né? Do Amaro que se queria posar de religioso, santo, maravilhoso, mas que por trás de tudo isso, por trás da batina, ele escondia um homem totalmente pervertido, que frequentava prostíbulos, que fazia tudo e mais um pouco, e depois posava de santo na igreja, né? Uma hipocrisia religiosa, né? E não é muito diferente dos dias de hoje, né, gente? Isso existe até hoje, existem muitos casos. Então, gente, eu acho assim, existem pessoas e pessoas, né? É óbvio que existem padres maravilhosos, com certeza existem, como existem pastores maravilhosos, como existem líderes religiosos de matriz africana maravilhosos, ou seja, todas as religiões, né? Mas assim, eu tô falando que também existe o outro lado, o lado B, né? Que tem essas pessoas que infelizmente se aproveitam dos fiéis e usam, abusam de todas as formas que a gente sabe que eu não posso falar aqui, senão meu vídeo não entra, né? Então, assim, é muito triste, é uma realidade que infelizmente nós vemos, a gente está suando, porque aqui na minha cidade está um calor, porque é uma realidade que nós infelizmente vemos muito, né, nas redes sociais, nos noticiários, né? De religiosos, o próprio João de Deus, agora foi um caso, né, que causou aí um boom, né, no jornalismo, né, todo mundo descobrindo as atrocidades que esse homem fazia, né. Então, realmente, existem religiosos que usam dessa máscara da religião para abusar e para fazer maldades com pessoas que estão ali vulneráveis, querendo procurar fé para se ajudar, para tentar sair de um sofrimento e acabam sendo vítimas, né? Então existem pessoas muito boas em todos os universos religiosos, claro. Óbvio que nós não podemos generalizar, né? Como nada na vida a gente pode generalizar. Como existem pessoas muito cruéis e muito maldosas que abusam da ingenuidade dos fiéis para é, ter proveito próprio disso, né? E o Amaro é o exemplo vivo disso, né? Ele é um homem que não valia nada, que tinha uma vida sexual muito ativa, né? E se escondia por trás da batina, né? Por trás da religião, como se nada fosse, né? Como se ele fosse um santo padre que estava ali para acolher o seu rebanho, né? E a Amália foi uma vítima dele. Ele já tinha feito outras vítimas no livro, a gente vai descobrir isso. Olha lá, falei que ia cair, agora caiu mesmo. Ele já tinha feito algumas vítimas, né, durante a sua vida fora desse vilarejo, e a Amália foi mais uma das suas vítimas. Então é um livro, assim, maravilhoso, bem legal mesmo, porque a gente quer saber o final, né? A gente quer saber se o Amaro vai ser punido ou não. Então, gente, eu super recomendo O Crime do Padre Amaro, de Essa de Queiroz, tá? Hoje eu vim pessoalmente, que fazia tempo que eu não aparecia aqui pra gente ter um papo tete a tete, né? Então eu fiz questão de aparecer aqui hoje pra gente conversar melhor. E como sempre, um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre literatura, né, espiritualidade e muito mais. Gente, hoje eu vim pessoalmente, né, como eu estava falando, vim pessoalmente, porque fazia tempo que eu não aparecia, né, eu tô mais em formato de áudio, porque a vida tá corrida, tá difícil, muita correria, então às vezes o formato de áudio pra mim é melhor, porque eu vou ali, e é bom que eu posso colar, né, eu fico lá colando, se eu esquecer alguma coisa eu tenho minha colinha ali no computador, então fica mais fácil. Mas é óbvio que eu adoro vir aqui falar com vocês assim, presencialmente, que é muito melhor, né? Então é isso, meus amores, mais uma resenha concluída e que venham muitas outras agora em 2026, tá bom? Um grande beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Até lá! Tchau! Feliz ano novo a todos!